pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Oi, nós aqui outra vez com mais um Pod.com. Lucas Matos na bateria. Olha lá, ó. É isso aí. Velho Marlon no contrabaixo. E Adriano Moraes no piano. A produção é do paulista. Daqui a pouquinho a gente já pode dizer que ele é baiano. Carlos Petit. E essa brincadeira nossa aqui, o Pod.com, é idealizada por Luciano Suede, Adriano Moraes, maestro. Ivo não é idealizador não, mas ele é o brincante ali das imagens, transmitindo as melhores imagens para você. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Pois é, Pod.com. Vamos ver o que é que a gente pode hoje? Eu acho que a gente pode muito. Eu vou começar com uma artista popular, uma figura assim que eu considero um mestre da cultura popular do Ceará, interior do Ceará, né? Martônio Holanda, meu amigo, uma honra estar aqui com você para a gente conversar e saber um pouco mais da sua vida. Muito grato também pelo convite, né? Estar aqui com vocês hoje. E para mim também é uma honra, porque eu já tive também assistindo o Pod.com e gostei um tanto. Então, estar aqui hoje para mim tá uma alegria, né? Tu assistiu lá do Ceará? Lá no Ceará. Coisa boa, a gente tá chegando lá, né? Tá muito bem, por sinal. Então, eu quero que você comece falando quem é você, né? Quem é Martônio, falar da sua infância, sua origem, seus pais, avós, o ambiente que você nasceu e foi criado lá no Ceará. Bom, eu nasci em uma cidade de nome Sobral, no Ceará, e nasci numa periferia, né? Como muitos artistas também assim nasceram. E essa espontaneidade dessa arte que hoje eu faço começou ainda com 5 anos, quando eu vi uma primeira revista ilustrada, colorida, e quando eu ouvi aquela revista pela primeira vez, eu me encantei com as cores, com as ilustrações, e daquele momento chegou um pensamento na minha cabeça de que eu queria desenhar. Eu quero desenhar. Despertou em mim isso, com 5 anos. Então, eu comecei a desenhar nas calçadas, né? Os recursos naquele tempo não tinha como ter aulas de arte, nem de desenho, mas tinha carvão que ficava das fogueiras de São João, né? Sobrava aquele carvão na rua. E aí eu ia para as calçadas com carvão, riscar, rabiscar aquilo que vinha na minha mente. Depois eu percebi que eu podia copiar, sabia, né? De algum jeito eu sabia copiar as figuras das revistas que eu encontrava na rua também. Os desenhos das revistas, eu sabia copiar na calçada com carvão, num processo intuitivo de que eu sei que eu fazia. Quando eu olhava, estava lá o desenho feito e me admirava com aquilo, né? Como é que eu conseguia fazer aquilo. E assim eu fui desenvolvendo aquilo nos colégios, né? Nos trabalhos de escola, nos cartazes, desenhava nas louças da escola, quando eu comecei a me alfabetizar, ainda desde criança também. E chegou um dia, já com uns 15 anos, que eu resolvi pintar um quadro. Eu ouvi, às vezes, falar disso, ou às vezes comecei a ver isso nas televisões das vizinhas, né? Que tinha gente que pintava quadros. E aí pedi minha mãe para arrumar lá uma tela, e aí pintei alguns quadros em pedaços de madeira nesse tempo, aliás, né? Nem telas, né? Pegava um pedaço de compensado, e pegava aquelas tintas que eu tinha, os pincéis que eu tinha, e comecei a pintar, intuitivamente também. E ao longo desse tempo todo, eu fui desenvolvendo mais essa parte da pintura e do desenho, né? A minha mãe, o que eu tenho... A minha mãe, assim, a parte de... Mais adiante é que eu me envolvi com a parte de música no sentido de cantar profissionalmente, porque eu cantava antes, também desde criança, nos terreiros, né? Porque minha mãe é um bandista, eu nasci filho de uma mãe de santo, e toda essa musicalidade, ritmo que tem hoje, ancestralidade, né? Que eu trago hoje no meu trabalho, vem dessa raiz, que é o terreiro de Umbanda, né? A percussão dos atabaques, que eu tocava atabaque no terreiro, cantava os pontos de terreiro. E aquilo tudo eu acho que foi ficando treinando essa condição vocal que eu também faço hoje, canto sem nunca ter feito nenhum curso de coisa alguma, pra técnica vocal, nem de musicalidade, nem coisa nenhuma. Vem tudo nessa forma, nessa força de expressão natural, né, que o artista autodidata tem.
juntou com tudo isso, com essa ancestralidade, com essa vivência de estar lá no meio dos bois de reisada na minha cidade, né? Quando o primeiro boi de reisada, eu tinha uns 9 anos quando eu vi, foi dançar na minha rua, aquilo me encantou. Eu não sei se eu achava mais lindo os espelhos dos chapéus, se era as fitas, se era a sanfona que tocava com aquela bumba, ou se era aquela burrinha dançando com aquele boi. Então era uma coisa junta, naquele universo que para mim era fantástico na minha visão de criança, né? Aquele nunca saiu da minha cabeça e isso inspira meu trabalho até hoje. Você falou dos pontos de terreiro. Tem algum que você lembra e que você possa? Os pontos de terreiro... Tem alguns pontos que nos terreiros tem os pontos também tem os pontos que são pontos de chamada, tem pontos de louvação, né? Então tem pontos de abertura dos trabalhos. Então tem um que eu desde criança que eu escuto esse ponto, hoje até nem se canta mais, né? Porque à medida que o tempo vai passando, também as pessoas vão renovando esses cânticos, né? Ao longo do tempo. E às vezes deixam de lado alguns mais antigos, mas eu lembro. Inclusive eu tenho um projeto, um pensamento de onde gravar esses pontos de terreiro que eu gostava, que hoje já estão um pouco esquecidos nos terreiros da minha cidade. Né? Resgatar isso. Né? Então tem um ponto que ele é muito bonito, que ele era ponto de abertura dos trabalhos. Você né? Quem cantava? É a mãe de santo que canta, o pai de santo. No caso, né? era sua mãe que cantava minha isso? Mãe, Você ouve desde pequeno. Ou pequeno? meu sogro também, que era o pai de santo da minha mãe, que depois eu casei com uma filha dele, então era meu sogro também, eu frequentava nesse tempo e cantava e participava dos terreiros dele, né? Então eles cantavam, era um ponto da época deles, né? Que eles já tinham aprendido também com outras pessoas antigas que ensinaram. E assim, venho abrir nossos trabalhos com fé no Pai Oxalá. Venho abrir nossos trabalhos, que é para Ele nos ajudar. Venho abrir nossos trabalhos, cumprindo nossa missão. Venho abrir nossos trabalhos, é com a Virgem da Conceição. Que maravilha, bonito, forte, né? Chamando já Oxalá, né? Oxalá, que é nosso Pai superior, né? E a Virgem da Conceição. A Virgem da Conceição. A Umbanda tem o que se chama de sincretismo. Isso, tem. São os santos da religião católica, né? Tem também, na Umbanda tem também os caboclos da floresta, tem, né? Isso. São linhas de trabalho, né? São por onde aquelas manifestações da natureza se apresentam, porque cada lugar do nosso mundo, ele tem uma natureza específica daquele local. Então, quando você chega na beira de uma praia, a energia que você sente, os cheiros que você sente, é diferente de quando você chega numa floresta, que é diferente de quando você chega na beira de um rio, e é diferente quando você chega numa cachoeira, né? Quando você chega na porta de um cemitério, dentro de uma igreja, né? São lugares que tem no sertão, a energia é diferente de dentro de uma cidade, do centro de uma cidade. A energia que está no tempo, né? Não é nem nas estruturas que existem ali, mas no próprio tempo. O que é que se acumula dentro daquele local onde as pessoas circulam com os pensamentos que elas carregam consigo, né? Se gera aquela egrégora de sentimento. Isso que forma as linhas de trabalho, né? Tem os caboclos da floresta, tem os índios, tem os caboclos da mata, tem os mestres de magia, que trabalham com a magia das plantas, dos objetos, né? Tem os índios, tem a parte dos índios, tem as entidades do mar, né? Que são aqueles marinheiros, né? Tem os reis, né? Tem a linha dos reis, tem a linha dos astros, que é o pessoal que estuda essa coisa dos astros, que são os ciganos, são os que estudam, trabalham essa coisa da astrologia, né? Então, essas linhas que... Cada linha, as pessoas... Tem a linha de cura, que é os preto velhos que trabalham nela, né? E tem uma linha de medicina do astro também, que é uma medicina mais específica, né? Como o preto velho é uma medicina mais aqui, digamos, aqui do nosso mundo próprio, onde a gente vive, mas tem a medicina do astral, que é algo mais sublime, mais digamos assim, especializado, né? Seria uma medicina mais especializada. Você com quanto tempo com a sua mãe nesse terreiro aí?
Eu nasci praticamente dentro do terreiro, né? Porque naquele tempo a gente também nascia em casa, né? Eu nasci ainda que tivesse... Aí essa cultura popular está presente comigo desde que eu nasci, porque eu nasci sendo pego por uma parteira, Dona Maria Perequeté, que a mamãe disse que era o nome dela. É maravilhoso. Maria Perequeté, que me pegou lá quando eu nasci, né? Numa casinha de taipa, chão de barro batido, sem energia elétrica, né? Sem água encanada. Era aquela nossa realidade onde eu nasci, né? Numa casinha de taipa. Quase uma aldeia, né? Era uma vilinha de casinhas de taipa, num bairro já no final da cidade, já saindo. Depois dali acabava a cidade. E nessa coisa de nascer da parteira, né? Eu sempre achei isso. Aí dali até os 28 anos, eu convivi diretamente assim dentro do terreiro. O terreiro era na sua casa, era isso? Era, da minha mãe era. E do meu sogro também era na casa dele. Então toda aquela vivência ali, tudo, tinha as festas, os festejos de cada... Depois de um tempo a gente começou a ir, o meu sogro tinha mais uma condição financeira, a gente começou a ir para as praias, fazer festa de Iemanjá na praia. Então aquilo foi onde eu vi o mar pela primeira vez, né? Me encantei. Foi numa dessas idas, já com uns 16 anos por aí, que eu vi o mar pela primeira vez. E aquilo foi um encanto para mim, nunca esqueci esse dia também. E depois de 28 anos é que eu conheci uma outra religião, né? E participei estou participando ainda hoje, participo dessa religião e me afastei um pouco, assim, da forma como eu vivia, mas nunca deixei de frequentar, né? Tava sempre lá nas festas com a minha mãe, com o meu sogro, minha família toda é de Umbanda, né? Só tem uma irmã que é mormon, que ela é diferente, saiu para outro caminho, que é mormon, mas os outros irmãos quase todos, acho que quase todos. Tem uns 2 que não frequentam nenhuma coisa nem outra, mas a maioria é da Umbanda mesmo. Então, Martônio, você é um artista assim de muitas faces, né? Você canta, você compõe, você trabalha com a cultura popular, né? Essa coisa do figurino que você tá, né? Quer dizer, uma roupa sua, mas que você coloca um toque ali de um tecido no chapéu e tudo, e você mesmo vai transformando a sua própria indumentária, assim, né? Você acredita que, pelo fato de você ter nascido, né, nesse ambiente da Umbanda, que tem música, né, que são os cânticos, que tem o toque dos instrumentos, que tem uma indumentária também, isso é que influenciou você ser esse artista multifacetado, assim? Porque não só a música, né, que eu lembrei também que tem a dança, né? No terreiro de Umbanda você tem a dança, tem a música, tem a teatralidade, porque é uma entidade que chega e não é mais aquele médico que está ali falando e curando e consultando as pessoas, orientando, não é mais o médium que está ali, né? O aparelho, ele se entrega a um personagem que chega, né? Então tem teatro também, na forma, digamos assim, poética de ver isso. Eu via o teatro com as indumentárias, que também não eram indumentárias que o médium vestia todo dia, né? Ele vestia para aquele momento ali, para aquele culto, né? Então aquilo ali estava tudo presente, dança, música, teatro, né? As artes visuais presentes no figurino, nas estatuetas que compõem esse cenário do terreiro, né? E a música dos atabaques, né? Então é tudo junto, eu comparo assim que a riqueza de tudo que me influencia até hoje vem disso. Vem daí, né? Vem daí, Você falou dessa coisa da manifestação que lembra uma manifestação teatral, né? Uma encenação teatral, e tem um diretor que, se não me engano, é Eugênio Barba, que ele fala isso, que quando ele chegou na Bahia, que ele visitou os terreiros de Candomblé, ele viu uma energia, uma vibração ali, né? Nos terreiros, nas indumentárias, que tem alguma semelhança com um ator quando está em cena, né? Que invoca uma entidade, que chama uma energia e atua, né? A partir daquela energia. Vendo seus espetáculos, eu vejo essa força em você também, né? Então, no caso, você tem as duas coisas. Você tem esse universo da energia do terreiro, que você já nasceu nele, e essa energia também do artista cênico, né? Que precisa desse corpo inteiro em ação, né? Para poder manifestar a sua arte. Agora, eu confesso que quanto mais eu faço esse meu trabalho, né? E mesmo como eu disse, eu não deixei de frequentar o terreiro, e isso ao longo do tempo eu comecei, até os 28 eu estava mais dentro, né? Hoje eu participo, não daquela forma, mas a minha vivência hoje é muito mais forte do que quando eu iniciei lá, quando eu estava até os 28 anos, porque eu acho que o tempo de trabalho que a gente trabalha com arte, com gente, com cultura, com tudo isso,
também desenvolve uma percepção mais apurada disso. Então eu sinto hoje muito mais forte. Por exemplo, quando eu estou no palco com os personagens que eu faço, eu confesso que eu não sei já nem mais distinguir o que é que aquilo é do ator ou é do perceptivo dessa espiritualidade que eu estou recebendo ali. E é algo tão forte para mim que eu vejo isso refletido na plateia quando vem conversar comigo, que não entende o que é aquilo, que força é essa que chega na gente, e as pessoas choram assistindo um trabalho que, para mim que estou lá também, o objetivo talvez nem fosse esse, né? Então eu vejo que não é só mostrar um trabalho de cultura, tem algo a mais ali de energia, de troca de energia, que alguns atores conseguem fazer isso intuitivamente, como eu também faço, né? Como eu não tive nenhum curso nessa área de artes cênicas, então eu entro na história como se aquele personagem chegasse mesmo e não é mais um Martônio, né? E eu deixo ele viver. Então, talvez pelo pouco que eu já vi de aulas de teatro, é isso que se passa, que se quer do ator, que o personagem viva, que ele convença as pessoas de que não é ele que está ali, sim o personagem, né? Então, para mim isso é natural, eu faço assim. Pois é, e você traz uma coisa que é interessante, porque na verdade, né, os atores, né, nós atores e o artista cênico, de modo geral, ele estuda, né, desenvolve uma técnica, mas para que ele tenha esse personagem ritualizado em cena, né, onde a técnica não apareça. Então você já tem esse ritual, na verdade, primeiro, né? E a técnica que você tem em cena, ela é adquirida pela sua prática, né? Você não foi para uma escola. Então eu vejo assim que a grande escola, na verdade, é essa escola sua, né? De uma prática de vida e de que a gente não veja muita diferença entre a pessoa e o que ela pratica, né? Daí eu vejo assim um mestre, né? Da cultura popular, né? Essa pessoa que está em cena e traz toda uma vivência, traz uma vida dele para a cena, né? Você falava da sua experiência também de ver o Bumba Meu Boi, né? Em determinado momento. E a beleza que é um Bumba Meu Boi, né? Quais são as manifestações assim populares que você lembra da sua região? Que é uma região muito rica na manifestação popular, né? O Ceará tem muita coisa, né? Tem a primeira que eu me lembro assim, do que eu mostro hoje no meu trabalho, né? O que é que eu tenho um show que é o Mundaréu Sonoro, que é uma mostra do que eu sou, do que eu faço, do que eu aprendi, de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, dentro do Mundaréu tem um momento que eu lembro, foi das primeiras coisas que marcaram minha mente, era minha avó contando história de Trancoso, numa roda de pessoas, inclusive crianças, debulhando feijão no terreiro de casa. História de Trancoso? Trancoso, que a gente chama, é aquelas histórias fantásticas, as lendas, contos de fadas, aquelas coisas que ela contava. A gente denomina lá de história de Trancoso, né? Aquelas histórias, como se assim, histórias fantásticas, histórias que é difícil de acreditar que é do tempo que os bichos falavam, ela dizia. Do tempo que o bicho falava, tinha a Dona Onça e a Cutia, moravam vizinha da outra, né? Que são as lendas, né? As fábulas, que hoje a gente... Depois eu vim entender que aquilo tinha um nome, digamos assim, oficial, que eram as fábulas, né? Ou lenda, ou mitos, mas lá a gente chamava de história de Trancoso. E a sua avó era que contava? Minha avó que contava, né? Então eu viajava naquilo tudo. E para quem ela contava? Além de você, quais crianças que tinham? Eram meus irmãos, os filhos os filhos das pessoas que estavam lá debulhando feijão, né? Quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos, comigo 9. Já era uma plateia gigante para ela. Mas nessa época não tinham todos ainda, né? Sim. Eram eu e mais 2 ou 3 na época. Mas tinha uma vizinhança. E aí tinha as pessoas que iam para debulhar feijão, levavam também os filhos, né? Então eu acho que a história era para assim, fazer parte, como tem os cânticos de trabalho, né? De bater feijão, em algumas regiões tem. Lá para aquele pessoal ficar debulhando feijão ali, não ficar só para debulhar o feijão, que é o trabalho, tinha a história para ser contada. Então a criançada aí adorava ficar debulhando feijão, né? E ouvindo as histórias da minha avó. E esse feijão, quem plantava? Era eles mesmos. Eu ia pro roçado, que é outra lembrança que eu tenho, era nos roçados com a minha avó, colhendo melancia, feijão, Mas milho. Era um roçado comunitário? Como era Não, isso? cada um tinha o seu. Cada um tinha o seu. Mas quando era para debulhar o feijão da greta daquela pessoa, os outros iam auxiliar. Aí, quando era do outro... Era um... Exatamente, mutirão debulhando do outro, era. Então, eu ia perguntava, eu era muito perguntador, né? Desde me lembro, com 3 anos de idade no roçado, eu perguntava tudo que eu não entendia, eu perguntava à minha avó. E aí isso faz parte também dessa
coisa de aprender, né? De gostar de aprender, de perguntar, de entender as coisas. Era assim. Então, a primeira era essa contação de história, né? Carros de boi. Eu lembro, na porta da minha casa, da minha avó, eu escutei o som da roda de um carro de boi. Aquela sonoridade, para mim, era algo assim fantástico, misteriosa, que eu quero saber como é que uma roda de carro de boi faz um som daquele. Que é o som da roda de madeira com o eixo de madeira. Que dá um cântico assim. Vai, né? Pronto, aquilo para mim era a coisa mais fantástica. Quando eu ouvia de longe, eu ouvia o som do carro de boi, eu corria para a porta, que o carro de boi passava em frente. A casa da minha avó tinha uma estrada que passava em frente. Então eles passavam ali. Então para mim aquilo era uma coisa assim, uma música fantástica, que não tinha instrumento nenhum tocando. E eu via só o carro de boi e eu dizia, de onde é que vem esse som? Eu, criança, não entendia que aquele som era do eixo do carro. Do carro. Eu entendi que era um som fantástico que acompanhava aquele carro de boi. E nesse universo que você nasceu, né? Com as histórias da sua avó, então aí... tudo era possível, que a imaginação era... Você lembra de algum canto de feijão, da bata de feijão? Não, dessa época eles não cantavam, por isso que eu digo, eles não cantavam. Nessa debulha do feijão ela não cantava, era só histórias, ela contava histórias. Sim. Porque tem aqueles cantos, né, quando tá batendo ali feijão, mas você não fazia isso. No caso eles não batiam, eles debulhavam. Ah, era na mão mesmo, na mão, não era bata de feijão, não, era debulhar feijão. Tava um pano no chão, aí tava aquele monte de feijão. E aí fazia uma roda de pessoas ao redor daquele feijão e cada qual ia debulhando. Ah, sim. Por isso que não tinha daí tinha um silêncio, uma tranquilidade, que aquilo ali, né? Quase que uma yoga, né? Isso, Um exercício que tranquiliza. Aquele tranquiliza. silêncio só por debulhando feijão ou conversando em conversas separadas, aí tinha a história que era para unir os pensamentos das pessoas em torno daquela história. Então esse debulhar feijão aqui a gente vê muito assim, na Feira de São Joaquim, tem aquela senhorinha ali que vende feijão e fica ali debulhando, que é para o freguês ver que é uma coisa que está sendo, né? Fresquinho, debulhado ali na hora, né? E você, o que é que você lembra também assim dos cantadores, porque você é meio que um cantador mesmo, né? Assim, um menestrel, né? Das feiras livres, o que é que te influenciou assim? E a lembrança de música, assim, para mim, isso, porque quando eu me lembro do terreiro, que eu comecei a ver essa musicalidade do terreiro, embora minha mãe já trabalhasse lá, mas não tinha, ela era um trabalho que ela fazia muito, assim, mais reservado, não tinha aquele ritmo de tambores, não tinha, né? Então eu não tinha ainda, nesse tempo lá com a minha avó, não tinha essa qualidade ainda do terreiro, como eu vivenciei depois, a partir dos 7 anos. Lá eu tinha 3, ia fazer 3 anos por aí. E o primeiro contato com essa musicalidade popular que me encantou, do mesmo jeito que o boi com 7 anos, ainda ia fazer 3 anos. Era em maio, e eu ia fazer 3 anos em junho. Eu estava deitado na nossa casinha lá, que a minha mãe tinha uma casa bem na mesma rua, e aí ia passando na lateral da nossa casa uma procissão do mês de maio, que o pessoal tinha aquele costume de pegar um andor com a Santinha, com a Nossa Senhora, botar na frente de uma casa e rezar o terço. Acho que em alguns lugares hoje ainda faz. Isso há 54 anos, né? Isso que eu vi isso. E eu estava deitado numa redinha lá na nossa casa quando eu ouvi as mulheres cantando lá. A 13 de maio, na cova da ilha, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Os 3 pastorinhos cercados de luz, no céu aparece a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Aquele som nos meus ouvidos era assim algo assim encantador. Eu pulei da rede, fui na porta da casa, que era aquelas que abrem uma bandinha, deixa outra banda fechada. Sim. Eu era tão pequeno que eu subi na madeira da porta com as mãos para ver o que era aquilo, que eu tava, de onde vinha aquela música encantadora. Aí eu vi o pessoal passando com a Santinha e o andor. E aí eu corri atrás, desci, peguei um chinelo, corri atrás daquela procissão para ver que beleza era que eu via aquela estátua em cima do andor. Eu via como se fosse um canto. Tinha uma luz naquela estátua que eu via, né? Eu acho que pela da criança, do encantamento, era uma luz naquela estátua que eu via como uma pessoa, não era como uma estátua. E eu corri para ver que encanto era aquele. E quando eu cheguei, a estátua estava com o andor, estava na porta da minha avó. Tinha levado para lá. Que maravilha.
E eu queria era pegar na estátua, mas a minha irmã estava lá, me botou para casa, não deixou. E que imagem bonita. E eu aí, né? gravei essa música que eu cantei agora nesse dia. Eu gravei toda, a vida inteira. Com 3 anos de idade. Com 3 anos. Eu gravei. Tudo isso aqui que eu cantei, gravei naquele dia. Era uma coisa assim de... E hoje, quando eu vejo, né, essas manifestações, eu fico me lembrando disso. A contação de história que tem no meu show. A procissão com o andor, que é que eu vi quando eu tinha 3 anos. O Bumba Meu Boi, que eu vi quando eu tinha 7. Todos esses momentos foram momentos assim encantadores que marcaram o meu espírito, que não tem como eu me esquecer. E quando eu falo, é como se tivesse sido há 5 minutos. Não, e você falando aí, eu vendo, porque é bonita essa imagem, né? Imagina num lugarzinho bem simples, no sertão. Eu acho bonito essas casas que tem a porta dividida no meio, né? Abre a parte de cima, fica parecendo uma janela, né? E você subir ali, e já vi essa imagem, tem uns adesivos de carro que tem uma figurinha, só vê os dedos e aquela... Não vê nem o nariz, acho só os olhos, exatamente. Que é interessante você trazer isso, porque é uma imagem de quem tem curiosidade para ver alguma coisa, que quem quer ver alguma coisa que, né, que não conhece, que está por trás de alguma coisa. Então, subir para poder ver. É uma imagem cinematográfica aí, né? E eu não tinha a menor ideia que um dia eu ia ser artista popular, né? Mas aquilo ficou tão forte guardado e ao longo do tempo, com as minhas, digamos assim, ampliação desses conhecimentos com relação à religiosidade, a santos e músicas e manifestações, um dia eu até fiz uma composição que fala disso, em homenagem a esta senhora, e essa música começa, esses versos começam com essa primeira visão que eu tive dela. Você quer cantar a capela aqui mesmo? Quero. Então, só pelo menos esse trecho que... Se quiser, cante a música toda da capela, que é com essa voz aí. Em homenagem a ela, né? A essa senhora que eu vi pela primeira vez ali, naquele andor. Aí eu fiz... Passou muito tempo eu juntando coisas que chegavam através de sonhos ou de vivências espirituais que a gente tem, né? As rezas que chegaram depois para mim, que está ligado com as crianças e com ela, que eu trabalho com essa Nossa Senhora, que como diz o povo, né? Sim. Então eu resolvi um dia fazer. Chegou um tempo que eu digo, pronto, agora eu posso fazer um para Nossa Senhora. Então eu fiz esse verso e começa com essa história, que conta a minha história com ela durante esse tempo até hoje e daqui para frente. Então ela começa assim: Senhora dos meus amores, eu canto versos de harmonia, reúno em meus louvores a natureza da alegria. Senhora, em meu olhar nasceram versos de encantação, ao ver-te por entre as flores, clareando as almas na procissão. Carrego com alegria, dentro de um coração de menino, a imagem de ternura no olhar de mãe de um Deus pequenino. Senhora, em meu orar, contemplo as contas em teu rosário. Venera as águas do pranto de nossa mãe na dor do Calvário. Ciente que nesse mundo toda tristeza um dia passa, na presença do poder, na bondade da tua graça. Senhora, em meu cantar, firmo meu tempo de devoção. Por ti, sublime mulher, mãe da fiel concepção. Carinho da humanidade, um arco-íris que nos conduz, matriarca da humildade, serena luz. Coisa linda, meu amigo. Que coisa bonita. Olha a importância também dessa imagem que você viu. Claro que você traz com você, né? Essa consciência aí que já vem da sua mãe, né? Vem dos seus ancestrais aí. Mas como essa imagem impactou em você, né?
Pois é, e junto com ela as outras que deram sequência dessas vivências que eu digo, que compõem a continuidade da música, né? Então hoje, quando termina a música, eu digo isso: Senhora, em meu cantar, eu firmo meu tempo de devoção. Hoje eu canto para ela, para outras, digamos assim, inspirações que me chegam, eu canto, né? Para firmar esse meu tempo de devoção. Porque essa arte que nasce da gente é como uma religiosidade, né? É uma religação da gente com algo divino, que não é só fazer arte para ser popstar, nem para ganhar dinheiro, não é, né, para encantar as pessoas, mas encantar principalmente eu que estou fazendo, né? Eu faço, independente se alguém vai estar ali para ver, essa vivência de arte é muito também, inicia comigo mesmo, eu com esse mundo invisível, imaginário, né? Que na música que eu pinto também nos quadros que eu estou pintando no show, eu digo imaginário do artista por ele mesmo contado. Então, o que eu estou contando e cantando é o meu imaginário, é o que povoa essa minha mente, essa minha alma, né? Então, é isso. Então, quando eu falei dessa coisa que você traz, é exatamente isso. Você traz o sagrado, né, na arte, né? Que a escola não ensina isso, né? A escola ensina para a pessoa ter mais desenvoltura, né, para estudar a história da própria arte, né? Nas escolas de teatro. Eu, por exemplo, fiz escola de teatro, né, aqui na UFBA. Mas a essência, né, é esse contato com o sagrado, para que o artista ritualize a sua arte. Por exemplo, uma Maria Bethânia, não é? É uma artista que o palco para ela é o templo dela, é o lugar sagrado dela, né? Por isso, assim, é como eu vejo, né? Maria Bethânia tem décadas e décadas de sucesso, né? Uma sucessão de trabalhos que mantém o encantamento, que mantém a força, né? Que mantém tudo isso. Você tem um trabalho bonito também que eu vejo com uma boneca que você criou, um personagem, né? Nena? Nena. Como é que surgiu a história com Nena? Nena, eu trabalhei um tempo fazendo cartazes e aquelas ambientações numa escola, lá em Sobral, né? E eu ficava fazendo esses cartazes, murais e tal. Eu confeccionava esses murais, montava as peças desses murais, numa sala que tinha na escola, que funcionava também como um depósito para guardar livros que não estavam mais usando, para serem reciclados, e materiais da escola eram guardados lá. E um dia, eu olhando as caixas lá, eu encontrei um boneco e uma boneca, que se usa nas escolas. Perguntei à moça o que eles iam fazer com aquilo. Não, a gente vai jogar fora. Ah, então eu posso levar para mim? Pode. Aí eu levei e coloquei lá numa caixa, lá no meu ateliê. E um dia, quando eu comecei a fazer um espetáculo que é o Mundaréu, aí tinha um momento que tinha uma cena com um boneco. Só que eu fazia com outro boneco, que eu ficava escondido atrás de uma cortina, e aparecia só o boneco. Aí me veio uma inspiração que aquele número não era para ser assim, era para ser... Isso eu vi no dia de um show, antes de ir para o show. Numa praça que estava lá montada já todo o cenário, a música que eu fazia com o boneco já estava pronta. Antes de você ir para um show seu, né? Meu, que eu ia fazer, que é o Mundaréu, onde tinha uma cena com o boneco. E aí, quando eu senti isso, não é para fazer com aquele boneco, tem que ser um boneco que o povo veja você e o boneco. E aí eu fui procurar nas caixas o que é que eu tinha que pudesse ser. Aí achei ela, a boneca, né? E aí, como eu tinha que dar um nome para essa boneca. E aí, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha um apelido chamado Nena. Era como os irmãos a chamavam, Nena. Aí um dia fui pesquisar o que é Nena. Aí no dicionário que eu procurei, dizia que Nena em italiano é boneca. Que maravilha. Aí eu disse... Esse é o nome, né? Como eu peguei a boneca e tinha já essa história com a minha esposa, aí eu disse, eu vou botar o nome de Nena. E cantei nesse show, levei na hora, e os músicos tiveram que pegar na hora, que eu mudei todo o roteiro daquela cena. Né? Sentei no tamborete na ponta do palco, coloquei ela no colo, como se fosse um ventríloco, que na verdade eu não sou um ventríloco, né? Eu brinco com a boneca como se fosse, homenageando os ventrílocos, né? Eu não tenho aquela coisa de falar sem mover os lábios, eu ainda não sei fazer aquilo. Mas a ideia era mostrar isso, uma conversa com o boneco e o ventríloco, como uma manifestação, né? Popular. E aí eu cantei com a música do Luiz Fidelis, que é aquela Flor do Mamulengo. Na época eu cantei com a Flor do Mamulengo, né? Que é a boneca que se apaixonou por um boneco, né?
E aí, como eu tinha uma história dessa também com a minha mulher, que quando eu me apaixonei por ela, ela disse que não me queria, mas terminou querendo. Aí eu coloquei isso na cena, Que né? maravilha. E cantei trocando, ao invés de dizer eu sou a flor do mamulengo, como diz na música do Fidelis, eu disse, eu sou o dono de um mamulengo. Sim, Me apaixonei por uma boneca. Aí eu peguei a música dele e adaptei para aquele momento. sim. Depois eu fiz uma mesmo para o meu espetáculo, né, que é toda autoral. Aí eu digo, eu não vou cantar com a música da pessoa, eu vou fazer a minha música com ela para a gente poder apresentar. Mas como é essa daí do Mamulengo? Do Mamulengo, ela diz assim, eu sou a boneca, uma boneca de Mamulengo cantando que se apaixonou por um boneco. Mamulengo também, o nome é Flor do Mamulengo. Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco. E ele, Neco, de se apaixonar, Neco, de se apaixonar, Neco, de se apaixonar, e ele, Neco. Estou com os nervos à flor do pano, de desenganos eu vou ter um treco. E ele, Neco, de se apaixonar, Neco, de se apaixonar, Neco, de se apaixonar, e ele, Neco. Se no teatro eu não te encontrar, boneca, eu juro, eu vou me esparramar. Eu não consigo viver sem teu dengo, meu mamulengo. Aí era essa música que eu cantava com ela. Só que invertendo, né? Minha boneca, eu falava com ela. Aí depois, com o tempo, aí quando eu fiz no palco a primeira vez, aí o povo, sabe, ficou assim. Você falou uma coisa interessante, porque o ventríloco realmente ele quase que não move a boca. É. Mas você traz uma coisa na sua arte que eu já vi algumas vezes, a gente já participou juntos de alguns eventos, que é não esconder o jogo. Quer dizer, não que seja ruim o ventríloco, é maravilhoso, mas quando você traz a boneca, que você não se preocupa em mostrar e não mostrar que é você que está falando, é interessante também para a criança ver isso, porque a criança tem um olhar muito lúdico, ela não precisa, né? Ela vendo a boneca, e ela se encanta com a boneca, mesmo vendo você movendo a boca quando está falando. E onde é que está a boneca? Ela veio? Ah, sim, ela, em alguns lugares que eu ando, ela é convidada também, né? Ela não gosta muito das viagens, porque ela disse que... depois eu vou... Até trouxe ela, né, para ela se apresentar aqui também, da graça dela. Porque eu levei ela um dia desse trabalho do espetáculo, do show que eu faço. Eu tenho um trabalho que eu faço lá, que é um trabalho numa escola de saúde pública, Visconde de Saboia, onde eu sou arte educador popular em saúde. Então, a gente trabalha com essa arte toda que eu faço como promoção de saúde, né? E um dia eu levei Nena para fazer um momento desse lá, desses momentos da saúde. Aí o povo se encantou com a Nena, de tal modo que já ganhamos prêmios nacionais com esse trabalho com a Nena, em Brasília. Já ganhamos prêmios do Ministério da Cultura e Saúde também com Nena, e o trabalho que a gente faz na escola, né? Que o município lá investe nessa humanização do serviço de saúde com arte. Então eu sou contratado, estou lá há 19 anos fazendo esse trabalho. E hoje Nena é tão famosa que o povo manda os ofícios e não pede mais o Martoni Holanda. Queremos Nena no nosso evento, né? Então ela chegou num ponto assim que... Aí você tem que ir, porque, né? Aí eu tenho que ir, o espírito dela é Varmicê mesmo. Eu auxilio ela no trabalho dela, né? Aí eu tenho que ir. Eu sou empresário dela e tudo, então ela exige que eu vá. Daqui a pouco vai ficar com o Martoni da Nena, né? Aí eu trouxe ela aqui, Nena. Ai! Vamos aqui trabalhar. Calma, deixa eu lá. Pronto, aqui ela. Olá! Olá, Nena. Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver assistindo. Tarde, boa noite, bom dia. Menino, pode ou não pode? Pode. Uma honra ter você aqui no Pod. Ai, que alegria. Sim, me chamaram aqui pra quê? Você veio vestida com as cores do Pod, você já viu isso? Ah, é? É. Menino, esse vestido aqui, ele é um vestido versátil. Sabe por quê? Por quê? Eu uso ele em janeiro nas festas de reisado. Sim. Depois eu uso ele no carnaval. É mesmo? Combina. Sim. Em junho eu uso nas festas juninas. Sim. Na Semana Santa eu uso na Paixão de Cristo. Sim. E no Natal. Oxente, também dá certo. Você usa o tempo todo, não tira nunca? Menino, só pra lavar. Por sinal, tá precisando. Tô vendo, Nena. Tô sentindo o cheiro daqui. Ei, tô de brincadeira. Pois é, então a Nena tá aqui, ela é minha companheira de trabalho lá em Sobral, né? A gente ela tá no Mundaréu, mas hoje ela trabalha muito mais na escola de saúde lá, Visconde de Saboia, do que nos meus shows, né? Porque esse meu trabalho aí é mais, digamos assim,
frequente, né? Eu estou mais trabalhando lá do que viajando, né, atualmente. E Então ela faz lá. Ô, Nena, e você tem empresário? Menino, eu tenho uma pessoa aqui que me explora. Te explora? Trabalho de graça. É porque eu soube que depois da primeira apresentação que você fez, o povo começou a te chamar e aí você teve que ter um empresário, né? Tô famosa. Agora é o seguinte, as viagens pra cá, por exemplo, viajar dentro de mala, ninguém merece. Tá bom, mas eu não posso pagar um bilhete para você vir numa poltrona, né? Pois é, pelo menos uma mala confortável, né? Pois é, eu tô famosa lá em Sobral, na escola. E você aprendeu a cantar onde? Menino, com ele. Foi ele que me ensinou. Por isso que eu canto assim tão bem quanto ele, você tá vendo, né? Eu não vi você cantar ainda. Ah, não? Não. Vamos cantar? Bora, né, Nena? Vamos cantar aqui uma música. Vamos contar aquela nossa história, né? Que a gente... Eu queria que ela trabalhasse comigo, ela não queria, mas até que um dia, né, ela aceitou. Aí a gente conta essa história no nosso show, né? Bora, Nena. A Nena é flor do mamulengo, meu coração bateu forte no meu peito. Quando te vi cheia de dengo, me apaixonei e o nó do laço estava feito. A Nena é flor do mamulengo, meu coração bateu forte no meu peito. Quando te vi cheia de dengo, me apaixonei e o nó do laço estava feito. Mas do seu jeito bonequiano, você me disse só pra me desencantar. Meu coração é feito de pano, eu sou a boneca, neca de me apaixonar. Como é, Nena? Neca de me apaixonar, neca de me apaixonar, neca de me apaixonar, neca de me apaixonar. Lá, 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 lá. Nena, Quer? você tem que gostar de mim porque a gente não pode trabalhar assim separado não. Você tem que vir pra onde eu tô. Desista! Já falei que não quero, não quero e não quero. Mas que conversa sem fundamento, meu mamulengo não existe sem você. Eu lhe dou vida e sentimento, sem teu amor eu não sei o que fazer. Pois dê seu jeito. Eu já disse que não quero, não quero e não quero. E não adianta insistir. Já disse. Mas que conversa sem fundamento, meu mamulengo não existe sem você. Eu lhe dou vida e sentimento, sem seu amor eu não sei o que fazer. Tá chorando, olha. Não suporto ver um homem chorar. Ainda mais desse tamanho. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vai se alegrar, tá? Já, já. Ó. Mas do meu jeito bonequiano, eu digo logo pra você se alegrar. Meu coração é feito de pano, mas de repente começou a lhe amar. Como é, Nena? Começou a lhe amar. Começou a lhe amar. É mesmo? Começou a lhe amar. Começou a lhe amar. Eu tava brincando, eu gosto dele. Dá um abraço, Nena. Ai, que lindo. Que maravilha. Obrigado. Parabéns, Nena. De nada. Nena, você vai querer levar essa banda pra você? Porque a banda acompanhou direitinho, né? Menino, essa banda, olhe, pense numa banda marromeno. Gostei, viu? Deve ganhar muito dinheiro aqui em Salvador, não é? A música aqui tem um poder, né? É, né? Mas eu gostei, viu, swing? Eu me balançando todinha. É assim. Pronto? Pronto? Você não diz um poema, uma coisa assim? Ai, menina, olha lá, eu só canto aquelas músicas de roda com o pessoal. E canto também música de Luiz Gonzaga pro pessoal tocar comigo na banda. Ah, é? Que música de Luiz Gonzaga eu faço uma você bandinha, canta? eu faço uma bandinha lá, levo os instrumentos, triângulo, maraca, pandeiro, tambor. E aí eu distribuo para as pessoas, e aí elas cantam comigo e a plateia. Aí eu faço uma banda e geralmente eu canto música do Gonzaga, aquela. Riacho do Navio, eu gosto muito, Né? né? Por exemplo, é assim, Riacho, deixa eu ver o tom. Tem que ter o tom, senão eu não canto. Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Aí nessa... Para! Aí nessa hora, eu mando parar
Por e quê? diga assim pro pessoal: pessoal, vocês estão vendo essa banda aí em tempo de se acabar de tocar? Pelo menos o laiá, laiá vocês façam. Todo mundo sabe dizer laiá, 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 laiá. E aí o pessoal vai brincando comigo na bandinha e a gente vai tocando. Se precisar, eu digo poesia também, tá? Ah, Mas assim, eu tenho que pesquisar no Google. Ah, é? Você não sabe nenhuma de memória? De memória? Você não... É, uma letra de Martônio, que é um Ah, e a poema. letra de Martoni eu sei. Ah, tem um momento que ele é muito... Tem uma poesia curtinha, mas eu amo, amo, amo. No show do Mundaréu, ele faz um presépio vivo no palco, sabe? É? E aí, os 3 ex-magos oferecem os presentes para Jesus. Tá lá José, Maria, Jesus, o menino Jesus. Aí ele depois vai oferecer um presente que é pintar um quadro. Aí ele diz uma poesia que diz assim: música, maestro. Viu como eu sou exigente? Ele diz assim: ó, meu menino galante, beleza do nosso dia. Meu beija-flor pequenino, no jardim de Mãe Maria. Vieste por entre as flores morar no meio da gente. E com estas tuas belas cores, eu te ofereço um presente. Aí ele pinta o quadro. Tá bom? Maravilha, Nena. Poesia, né? Pois é, né? E a gente vai criando essas poesias e vai encantando o mundo, né? É assim que eu participo com ele. Ah, cadê as palmas? E o cachê, Nena? Ele eu, paga adoro, bem? eu adoro essas palmas espontâneas. E o cachê? O cachê, meu filho, é só agrado, só dizer muito obrigado e pronto. Então, bateu palma e diz muito obrigado, Pronto. você tá satisfeito, Bate né? palma e pronto. Então, ó, show pra você, Que Nena. lindo. Estou emocionada, obrigado. Sucesso pra você, Nena. De nada. Agora eu vou repousar aqui um pouquinho, que eu tava dormindo tão quietinho que ele me acordou. É tão bom lá em Sobral, é tão quente quando eu vejo um ar-condicionado, eu acho uma beleza, sabe? Eu durmo mesmo. Vai dormir, Nena? Vou. Olha, já estão tocando música de ninar. Isso é que é uma banda porreta. Obrigado, tchau, pessoal. Até a Obrigado, próxima. Nena. Bom sono pra você. Ai, que lindo. Que maravilha, meu É amigo. assim a brincadeira da Nena. Isso aí a criançada se encanta, né? Os adultos também, né? Quando você fala do ventríloco, que não tem essa preocupação de mostrar, né, que não sou eu que estou falando, eu comecei a perceber isso da primeira vez que eu usei a Nena nesse show, como eu falei, né? Depois eu fui fazendo na escola, nos postos de saúde, onde eu vou com ela. E nos shows infantis, que eu também depois criei um espetáculo infantil com cultura popular para as crianças, e ela é a protagonista da história, é ela, né? É Janela de Brincantes, o nome desse espetáculo, e ela é que fica na janela, que é a tenda, brincando com as crianças, com os bonecos que eu criei para brincar. E aí a participação da criança vem para brincar com os bonecos, não é só assistir, né? Então eu prestei atenção assim, que a movimentação, a manipulação da boneca, que as pessoas dão essa devolutiva para mim, né? É tão assim interessante que é como se ela estivesse viva, que as pessoas não olham para mim. Eu posso falar lá do jeito que eu quiser, fazer a voz que eu quiser, porque as pessoas só olham para ela e entendem lá de alguma forma, né, que quem está falando é ela. Não, você falando aqui comigo e ela cantando, eu tava olhando para essa figura que você dá vida a ela, né? Pois é. Ela é expressiva, né? Então as pessoas não olham para o Martônio. Mesmo as crianças olham e veem que aquela voz não é na boneca, mas eles falam assim, que as pessoas que trabalham na escola, que assistem, né, os educadores, os profissionais de saúde, é incrível como quando a boneca está falando as pessoas não lembram do Martônio. Nem olham se é ele que está falando, olham para ela. É uma das belezas E acreditam, desse né? trabalho popular de não esconder, né? De mostrar o jogo ali para a exatamente. criança. E acredita até que a criança vê nisso uma possibilidade dela também fazer, né? Tem Não é? essa beleza, né? Então eu sinto que já estou homenageando o ventríloco, né? E os bonequeiros, porque sim. essa é a ideia do show no Mundaréu, é homenagear os bonequeiros, né? Desde os que trabalham com o Mamulengo Cassimiro Coco, aos mais, digamos assim, os ventrílocos mais famosos, né? Que tem uns que são fantásticos, né? Eu não entendo como é que a pessoa faz um trabalho daquele tão lindo, cantar,
sem mover os lábios, né? Cantam músicas assim que a gente fica impressionado. Eu vi num filme que eu participei, Belladonna, foi lá no Ceará que eu vi. Ali na Canoa Quebrada, que tinha uma caixa que eram uns bonecos de madeira. Eu nunca tinha visto, muito bonitos, vários bonecos de madeira. Mas a gente tem alguma surpresa aqui, você mesmo pega. Às vezes é uma pergunta, às vezes é um exercício de voz. É bom. Vê como é que tá a sua sorte aí. Nena, olha aí, reza aí pra mim. Nena, até dormindo. Já há muito tempo. Aqui. Pai, pelo tamanho do papel. É uma pergunta. Ah, tá. Você já foi motivo de piada? Rapaz, eu lembro que na época que eu estudava, que eu lembro assim, né? Que eu estudava, eu tinha umas roupas assim meio... Eu acho que já era a parte artística também funcionando. Então eu ganhava roupas, né? De meus tios, que devido às situações lá ninguém tinha muito dinheiro para comprar roupa mesmo, mas aí eu gostava de usar roupas. Às vezes minha mãe comprava nos brechós das igrejas que às vezes faziam, né? Para vender, para as pessoas terem mais condição de adquirir alguma roupa melhor. E aí eu ia lá e escolhia mais pelo meu gosto mesmo, né? E eu lembro que um dia eu escolhi um macacão jeans, assim, eu sempre fui assim, compridão, né? Magro e comprido. E aí um dia eu fui para a escola com esse macacão, né? Eu não tinha a menor noção de que aquilo ia parecer tão ridículo quando... Eu tava achando bonito, tava bom, né? Então eu fui. Olha, mas quando eu cheguei lá, foi piada mesmo. Foi lá, a gente diz que é mangar, né? Quando a pessoa chega lá, fica mangando um do outro, né? Aqui também. Fazer mangação com o outro. Então, fizeram muita piada com esse meu macacão e o que é que isso causou em você? No momento eu senti, assim, um pouco, né? Mas tinha algo muito forte em mim que eu dizia assim, mas o que a gente tá sentindo que tá bem sou eu, né? Eu não esmurecia muito com isso, não. Depois eu observava, hoje eu sei que se fosse hoje eu ia dizer que eu estava ridículo, mas naquele tempo eu não achava, né? E eu sempre fui assim, né? Essa coisa da gente não ter que... não seguir moda, né? A gente nunca seguiu moda, né? Porque a gente vestia o que tinha mesmo, né? A gente vestia a roupa que tinha, o que ganhava, Então não tinha essa exigência tanta, né? Hoje já é menos assim. O povo ainda hoje faz piada, né? Porque a gente lá no Ceará, a gente faz piada. Por exemplo, minha família tem 9 irmãos e todos 9 gostam de mangá do povo, né? Isso é mal de gente feia também lá no Ceará, a gente diz. Todo mundo feio gosta de mangá dos outros. Então lá é assim, o meu sogro dizia, vocês são terríveis. Quando vocês estão reunidos, os irmãos, que não tem mais de quem mangar, fica mangando uns dos outros. Maravilha. Aí resolve assim, tudo em casa mesmo, né? Mas é interessante. Aí eles fazem piada com os outros, né? Ainda hoje eles fazem comigo, que eu durmo, quando eu estou num lugar assim que eu estou muito fadigado, eu durmo sentado, e a pessoa conversando e eu durmo sentado, e eles ficam fazendo piada comigo, né? Mas eu acho interessante pelo seguinte, você tem uma autenticidade que eu acho importante, assim. Tudo que você faz é diferente, né? O figurino que você faz, você mistura coisas, né? Você não vai para uma coisa que já é conhecida, você não vai para um estereótipo, você cria, né, o seu jeito na música, a dança que você traz no palco, as letras, né, as coisas que você aborda de uma forma assim bem específica. Então eu acho importante isso, né, a pessoa ter autenticidade, não fazer para agradar os outros, né? Como você falou, você faz primeiro para você, né? Para você se sentir bem. Pegue outra pergunta aí, outro papel para saber o que se é pergunta ou se é algum exercício de voz, né? Eita, agora sim. Isso aqui é um trava-língua. Trava-língua, né? É bom. Deixa eu ler primeiro aqui, se eu entendo o sentido. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Perfeito. Fale ele algumas vezes assim. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Perfeito, isso aí dá show. Pegue outra aí. Eu vi fazendo os trava-língua de meu Você Deus. não fez escola, como você fala, né, no início, mas exercícios, né, e dinâmicas você tem feito muito, né? E eu lia muito, né? Uma das Sim. coisas que eu lia, quando eu era criança, eu lia tudo. A revista em quadrinho que eu achava, eu jogava no lixo, eu pegava para ler. Tudo que eu conseguia ler, eu lia. Revista, tudo, revista em quadrinho. Então, no período que eu li muito, eu adquiri também muito, sim. E quando eu vi uma palavra que eu não sabia o que era, eu corria e ver o significado, para poder saber o que eu estava lendo, né? Outro trava-língua. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Né? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Dá para dizer ele de memória?
Vamos ver. O sabiá não sabia. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Acabou com... Pegue mais um. Primeiro, a memória boa aí, né? Diga um poema. Deixa eu ver aqui. Eu vou me lembrar de um dos meus aqui que eu... porque assim, toda música minha é uma poesia, Toda é um letra de poema, música né? Então eu vou... Então faça assim. Você diz a letra, um trecho e canta outro. Diz um trecho. Você vê que eu estou explorando aqui seu potencial. Sabe? Vai brincando assim. Então deixa eu ver aqui que eu vou... Eu vou dizer uma poesia que é o que me vem primeiro na mente. Eu trabalho muito assim, né? Eu vou... Às vezes a escola me pede um trabalho, vamos fazer o quê? Aí eu digo, olha, no momento eu não tá vindo nada, mas não foi bem, às vezes em cima da hora chega a música que eu tenho que cantar, a poesia que eu tenho que dizer, né? Aí o que veio agora é uma poesia, a letra de uma música, que é uma poesia que eu fiz primeiro, que é Cante Sertão. Sim. Né? Então brinque com isso. Canta o que você quiser e fala o que você quiser, certo? Aí a música conta a história de um amigo que nasceu no sertão da Bahia, né? Que diz assim: nasceu belo dia um menino forte, num claro de sol, no meio do povo, trazendo consigo um tempo de sorte pro grande sertão esse mundo novo. Nasceu com a beleza da simplicidade, fazendo o caminho dos homens de bem, falando a verdade e a sinceridade, mostrando o valor que a palavra tem. Cante, sertão, vem, vem, bem te vi, acorda cedo, sabiá, cor de um canário, beija-flor do arvoredo. Cante, sertão, vem, vem, bem te vi, acorda cedo, sabiá, cor de um canário, beija-flor do arvoredo. Vivendo marcou o seu nome na história, do antes, do hoje e das eras que vêm. É vivo em segredo na minha memória, que escuta seu canto que vem do além. Cante, sertão, vem, vem, bem te vi, acorda cedo. Bonito. Aí virou seu ofício, então, a arte, né? Você vive do que faz? O aranha que vive do que tece? Hoje eu posso dizer isso, né? Porque eu passei desde esse período de... com 18, 19 anos eu comecei a trabalhar numa fábrica de cimento sendo segurança, trabalhando de segurança. E trabalhei uns 3 anos e poucos, depois fui para São Paulo, trabalhei mais 1 ano e meio lá de segurança. Quando eu voltei para a minha cidade, então estava num momento que não tinha trabalho nas empresas, né? Nas firmas. E aí eu fui procurar, como eu estava sem um trabalho na minha área de segurança, então eu fui fazer um curso no Senac de cartazismo, serigrafia, para passar o tempo também, né? E lá o Senac me viu e me chamou para dar aulas lá. Aí eu comecei a dar aula de pintura em tecido, depois pintura em tela, trabalhei com serigrafia, e aí eu fui entrando devagarinho nesse mundo das pinturas, né? E aí mais na frente, aí eu fiz uma poesia de uma música chamada Casa Pequenina, que um amigo meu que é cantor inscreveu num festival, lá na Serra da Meruoca, e eu nunca tinha nem subido num palco, nunca tinha cantado em microfone nenhum de palco. Isso com quantos anos? Eu já estava casado, já estava na união, né, com a religião que eu participo hoje. E aí já está com uns quase 20 anos, se não me engano, isso, ou mais. O primeiro festival que teve lá. E ele pegou essa poesia que eu fiz, Casa Pequenina, e gravou, inscreveu no festival, ela foi selecionada. E no dia de cantar, eu disse que era ele que ia cantar, porque eu nunca tinha subido no palco, ele disse que não, que era eu que tinha que cantar. E eu tive que ir para esse palco morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha subido no palco grande, com pessoas que já tinham ganho em festivais, e profissionais mesmo. E o único de novato lá era eu.
que estava num palco pela primeira vez. E eu cantei essa música lá, tocando uma zabumba, fiz uma dança, aquela cênica que está no meu trabalho, que eu não consigo ficar num palco só simplesmente cantando, né? Eu tenho que ter esse movimento cênico que é para complementar alguma coisa que eu vivo isso, né? Tá presente na minha Geralmente pessoa. é você que faz figurino, é você que faz cenário, ou seja, você faz tudo, né? né? Eu dos desenhos, figurinos, porque vem na minha cabeça. Você está dizendo assim que eu faço um trabalho que é único, né? Mas é porque atende o que eu estou querendo, né? Eu sinto que figurino é que tem que ser, o que é que vai dar certo, né? Aí os tecidos, as cores, tudo isso vem intuitivamente também, né? Então eu fui e cantei essa música, lá ganhei o prêmio de melhor intérprete do festival. Como é a música? Correndo, brincando pelas campinas, avisto sinais de um mundo melhor. Ei, ao longe uma casa é tão pequenina, olhando de perto ela é bem maior. Tem jardim, tem flores, tem uma rosa, porta aberta seja em que tempo for. Sei que é uma casa misteriosa, quem sabe o mistério é seu construtor. Parou aí? Não. Na entrada da casa me esperando estão as pessoas que moram nela. Os filhos me recebem na varanda e o pai que sorri vejo na janela. O vento do norte circula na sala, que por ser tão grande eu chamo salão. E a simplicidade do pai que me fala faz meu coração se encantar com o sertão. Bonito. Aí, depois dessa música que vieram as outras composições, e aí eu fui entrando na história da música, de cantar, de compor e cantar, e as pessoas começaram a conhecer essas músicas, e por uma coisa assim que até hoje também eu não entendo muito bem, e eu nunca fiz esforço nenhum para isso também, né? As pessoas foram gostando das músicas e continuam, e aí eu continuei cantando, e aí entrei nesse mundo, porque até então eu só cantava no terreiro, né? Eu não cantava assim, nunca imaginei que eu fosse um dia estar nesse mundo de estar cantando, fazendo show, como hoje eu faço, né? Então é uma coisa muito natural, não é uma coisa que tem um trabalho assim, maciço de divulgação, não, é só o boca a boca mesmo. Um amigo viu ali, vamos chamar o Martoni para fazer, até porque eu tenho meu trabalho lá, né, na escola, que é uma coisa mais fixa, então eu não divulgo muito, né? Eu atendo quando as pessoas me chamam e eu tenho aquele trabalho pronto, aí eu vou lá e faço, que eu também gosto disso, né? Aí eu atendo. E com isso você viaja pelo Brasil. Então lá eu sou um único artista em Sobral que pode dizer assim, que vivo de arte, porque eu tenho a sorte de trabalhar nessa escola, dessa gestão da Secretaria de Saúde lá, ter acreditado nesse trabalho e investir no trabalho, né? E ver resultados disso, como ainda hoje a gente está lá. Porque não é à toa que a gente fica fazendo um trabalho desses 19 anos numa Secretaria de Saúde, que se esse trabalho não tivesse fundamento, ela não investiria nisso, né? Agora tem a grandeza do gestor ver isso, da importância disso, né? De valorizar o trabalho de arte popular. Então é um lugar que eu trabalho onde eu me sinto muito bem, né? Nessa escola de saúde, porque são pessoas que vivem também essa cultura lá junto com a gente, né? Embora tem os técnicos, tem os gestores e tudo, mas eles gostam disso também, senão não estaria na escola, né? E como é que você vê assim, a valorização da cultura popular no Brasil, né, na sua região, aqui na Bahia, nos lugares por onde você anda? Como é que você vê? Eu vejo que hoje lá na minha cidade, né, digamos assim, e de um modo geral, já está um pouco mais valorizado do que já foi. Mas para mim ainda não é o suficiente. Martoni, como é que você é visto assim pelas pessoas da sua comunidade? Porque você já é um artista, né, que já tem um destaque no cenário, né? E como é que você é visto por eles? Como era que eles viam você no começo? Porque às vezes a pessoa, né, faz parte de uma família que quer desenvolver um trabalho de arte e no começo encontra dificuldades, né? Porque não é um futuro garantido, né? Então, como é que é isso? Você teve alguma dificuldade de aceitação no começo? E se teve, como é que é agora? E como é que as pessoas do entorno ali te veem? No começo era aquilo.
eu fazia esses trabalhos de arte muito mais para a escola. Meus colegas chegavam e pediam, eu fazia, não cobrava nada, porque para mim aquilo era algo que Deus me deu para compartilhar, né? Então eu fazia. E aí foi algo assim, muito assim, devagarinho. Eu comecei por causa da pintura. Uma amiga do Sesc um dia me convidou para fazer uma exposição. Eu mesmo não acreditava muito nessa história, porque como era uma coisa muito minha, fazia muito para mim, eu achava que as pessoas não iam valorizar, né? E ela insistiu muito e eu fiz minha primeira exposição de pintura no Sesc. E aí foi quando as pessoas começaram a ver que eu não era só aquela pessoa que estava lá fazendo as coisas só dentro de casa, né? Que aquele tinha condição de crescer também. As pessoas começaram a mostrar que gostavam do meu trabalho. E isso me incentivou a dar continuidade a isso, a fazer outras exposições, né? A começar... O próprio Senac acreditou no meu trabalho, que quando eles me chamaram para dar aula lá, eu nunca tinha dado aula de pintura, nem porque eu sabia, mas nunca tinha ensinado. E eu fui muito claro para eles com isso. Eu disse, olha, eu nunca dei aula, eu aprendi isso aqui, foi sozinho. Eu não sei se eu vou ter condição se eu vou ter metodologia para estar ensinando as pessoas numa sala de aula. E eles disseram, não, você pode ir. A gente acredita em você. Então isso é fundamental, porque as pessoas já viram, acreditaram num potencial que eu mesmo no dia não estava muito crente nisso, né? E quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi o quê? Que eu tinha algo que eu acho que muitos professores talvez não tenham. Eu peguei uma turma de alunos que ninguém sabia de pintar, pintura em tecido, mas quando eu via cada aluno na dificuldade que ele estava, eu sabia exatamente o que era, porque eu tinha passado por ali. E sabia como é que eu tirava ele de lá e ensinava como era que ele fazia. Então eu descobri uma facilidade que eu tinha pela vivência, que talvez os outros não identificassem isso. E aí foi uma maravilha, né? Terminou o curso, pediram outro, depois pintura em tela. Eu voltei a pintar mesmo. E aí daí começaram as exposições, né? E aí foi para frente. E a escola também um dia acreditou no meu trabalho e eu fiquei lá fazendo arte, educação popular em saúde. E hoje é bem diferente. Até os colegas mesmo de arte da cidade, hoje já tem essa referência, né, do meu trabalho. Já cita, quando chega uma pessoa na cidade, olha, nós queremos saber quem é um artista, indica meu nome. Pela quantidade de coisas que eu faço, porque hoje eu vivo de arte porque eu não faço só uma coisa. Lá na escola eu faço um monte de coisa, mas eu também trabalho para outras escolas, trabalho para outras secretarias, para o Sesc, faço shows meus por minha conta, né, que as pessoas chamam. Aí por esse montante de coisas que eu faço, é que dá para eu dizer que eu vivo hoje só de arte, né? E na escola mesmo, que é o meu trabalho, eu faço aquilo que eu gosto. Tenho essa sorte, né? Tem que se desdobrar, né? Em várias facetas para poder sobreviver de arte, né? Mas é muito prazeroso, né? Tem isso também. A gente trabalha muito, mas quanto mais eu trabalho, a minha mulher diz, de onde é que você tira tanta energia? Para dar conta de tanta coisa, né? Eu vou me renovando na própria arte que eu faço. E eu sei de onde é que ela vem, e aí fico bem. E aí você trouxe aqui uns pincéis, umas tintas, e tem uma performance que você faz. Ó, a produção já está colocando aqui uma tela. Nós produzimos aqui, né, a produção, essa tela para você, para a gente ver aqui e você mostrar para quem está nos vendo um trabalho que você faz que é bonito em cena, né? Você canta uma música ao mesmo tempo em que você pinta, né? Esse é um dos momentos que eu criei para o show Mundaréu Sonoro, né, que é essa homenagem à cultura popular. Onde nesse show eu mostro em quadros, cada quadro do show, né? Cada momento do show, ela é uma homenagem às manifestações populares, da nossa cultura popular, e também uma história que eu conto do que eu faço, né? Porque no show tem a procissão, tem rezadeira, né? Porque eu também sou rezador, tenho esse ofício de rezador, igual minha mãe é também. Eu também tenho esse trabalho. E eu vou homenageando esse povo todo no show. Aí um dos momentos de homenagem é a pintura. Aos pintores, né? Desenhistas, pintores, ilustradores. Então eu faço isso cantando, porque o show ele é um musical. Eu digo é um musical mambembe, porque é produzido dessa forma mesmo. Não tem uma superprodução hollywoodiana, que a ideia é ser mambembe mesmo, como a gente faz isso no bairro, né? Vamos fazer um boi, chama o povo.
junta aquela meninada toda e vai Todo mundo distribuindo, participa. distribui os personagens, aí ninguém fez aula de canto, ninguém fez aula de teatro, nem de figurinista, mas tudo sai lindo. Sai lindo, dá Né? certo, eu já vi show que é impressionante a capacidade que você tem também de preparar pessoas numa oficina, que eu já vi isso, né? Você faz uma oficina e no final da oficina, ou no final do dia ou no dia seguinte, você faz um show e aquelas pessoas que participaram da oficina, você coloca no palco, né? Exatamente. Dançando e tudo, isso é muito Fazendo bonito. show junto comigo. Agora, será que a produção tem assim um pedacinho de papel, assim, que eu possa... Porque tem uma hora que você joga uma tinta assim, né? Também é porque esse trabalho ele Pode ser uma folha de ofício. é uma pintura que Ó, a Adriana ela, tá vendo ali, já ela tem um providenciou. movimento, né? Porque Sim. como ela é feita durante o tempo da música, Valeu, e a música é em torno de 6 minutos, 6 minutos e meio, Sim. aí eu tenho que terminar esse quadro nesse tempo. Então ela tem a pintura toda, ela reflete esse movimento também, do que é essa arte, de como é que ela acontece dentro de mim, como é que é o show Mundaréu, né? A música tema da pintura é Marcantes o nome, né? Que é a única música do show que eu tenho parceria, desse show, porque ele é todo autoral, é a música Marcantes que eu fiz a letra, e quando eu fiz a poesia, algo me disse assim, mande para um artista chamado William Rodrigues, que é um artista fantástico lá de Sobral também, músico, percussionista, poeta também, então ele fez a música dessa letra, né? O nome é Marcantes e ela conta tanto a história do que é o Mundaréu, como que é o que eu faço na minha vida. Que ela começa a imaginário do artista por ele mesmo contado. Que eu faço no Mundaréu isso. E a música escolhida para o quadro é essa, né? Porque o quadro também mostra isso, esse movimento, como é que isso acontece, com que velocidade isso acontece também dentro de mim. E as pessoas veem depois a homenagem aos artistas visuais, né? Aí tem essa música que eu vou... Eu tô aqui, se você precisar que eu auxilie, na hora que eu vou jogar tinta aqui, eu espero- aparo e na hora- te auxilio. Aí eu digo, começa com a poesia dizendo: a arte que em mim se faz tem cores, tem alegria. Enraizada na paz, floresce ao nascer do dia. A imagem se junta à ação e por tudo faz com que eu sinta. E é com ela, a imaginação, que eu faço o retrato com a tinta. Imaginário do artista, por ele mesmo contado, modelado, pintado, escrito em versos cantados. Guardado dentro da vida, no matulão da memória, bordado em grande painel, os retalhos da história. É sentimento de povo venerado com carinho, tecido cheio de flores, bordado devagarinho. É esperança guardada, feito voz de violão, e vibrar o toque das mãos nas cordas do coração.
É o fio que une as contas, que forma um belo rosário, das luzes do céu que alegram o olhar do visionário. É o além sem fronteira, é a infinitamente que marca antes o artista e por ele marca a gente. Que marca antes o artista e por ele marca a gente. É sentimento de povo venerado com carinho, tecido cheio de flores bordado devagarinho. É esperança guardada, feito voz de violão, que vibra o toque das mãos nas cordas do coração. É o fio que une as contas, que forma um belo rosário, das luzes do céu que alegram o olhar do visionário. É o além sem fronteira, é a infinitamente que marca antes o artista e por ele marca a gente. Que marca antes o artista e por ele marca a gente. Marca o artista e ele a gente. Maravilha, meu Deus. Que maravilha. Que coisa linda, né? Isso de você trazer uma música e o pensamento tem que estar ligado na música e na pintura e termina a música, terminou a pintura, né? É. Meu amigo, e você você tem um monte de tela que você pinta, né? Isso, e outra coisa, essa ideia desse quadro, no início, quando eu fiz a primeira vez no show, eu pedi a uma pessoa que tocasse e cantasse e eu ia só pintar. Sim. Na hora de começar o show, ele disse que não tinha pego a letra da música. Sim. E aí queria que eu tirasse o quadro do show, porque não, eu vou cantar e pintar então. Mas você já fez isso alguma vez? Eu disse, não. E se não der certo? Eu disse, no show só tem meus amigos e meus familiares. Eu digo para ele que não deu certo. E aí fiz a primeira vez. Aí eu vi que deu certo. Aí tanto deu certo que sempre tem no seu show, né? E você tem um monte de tela que você pinta e quem quiser adquirir. Pronto. Suas telas, seu show, seus trabalhos. Pronto. Eu tenho um canal no YouTube que é o Martônio Holanda Arte Popular. Lá tem vídeos, tem material do meu show, meus shows, né? Que é contatos. E tenho também uma loja. Tem o Facebook também, Martônio Holanda, procura lá que encontra. E tem uma loja virtual que é arteuna.loja no Instagram, onde está lá camisetas com desenhos que eu faço, ilustrações que eu faço de camisetas.
E tem as telas que também a gente tem lá, que as pessoas quiserem adquirir, a gente manda deixar na casa da pessoa, onde for, a gente manda deixar, a pessoa adquire lá, tem lá um monte de telas minhas que eu faço, né? E aí a gente faz reproduções dessas telas, né, para facilitar esse trabalho chegar às pessoas também, porque às vezes os originais às vezes não são tão acessíveis, né, pelo preço, mas aí tem as reproduções com qualidade, com material de qualidade que as pessoas podem adquirir e fica tão belo na casa quanto o original. Maravilha, viu? Então... Artiuna com I, né? ARTIUNA, artiuna.loja. Então, esse contato para show, para comprar uma tela, para contratar seus shows, para contratar oficinas, né? Aula de pintura, de música, de composição, das músicas, de tudo isso. Quer dizer, você é um artista que pode servir a vários segmentos artísticos. Né? E tem as vivências também que a gente faz, não só nessa área da música, da pintura, né? das oficinas, mas, por exemplo, quando eu fui iniciar o quadro, eu falei que eu tenho esse trabalho de rezas, né? Então, nós temos também vivências onde fala disso, né? Para grupos, né? Para comunidades, para pessoas para as universidades que queiram esse trabalho, lá disso, né? Do ofício do rezador, por que usa planta, para rezar, qual é o mistério disso, de onde vem esse saber, né? E qual é a importância disso na vida das pessoas. Então, eu fico falando disso também nessas vivências que a gente faz. A gente pode encerrar você fazendo uma reza, alguma coisa assim? Eu fiquei... É só uma coisa que eu lembrei de falar, né, das manifestações populares, né, de como é que as pessoas me veem hoje. E uma das preocupações que nós, artistas populares, temos é quem é que vai continuar nosso trabalho, né? Sim. Então, a cultura popular, ela nasce da família, porque geralmente é os familiares que dão continuidade. E é incrível como por isso que a cultura não vai morrer, porque hoje eu tenho 2 netos, um já maiorzinho de 11 anos, que ele não tem muita afinidade com isso que eu faço, mas tem um de 2 anos que é incrível. Toca um tambor, ele já sai dançando, doido por boi. De 2 anos já está tudo lá na criança, né? Fascínio por aquilo como eu era, está lá. Então eu acho que ele é meu herdeiro que vai ficar. Maravilha. É o Eric. Meu pretinho, como eu chamo, né? Maravilha. E é bonito porque é passado assim mesmo, na oralidade, é passado na vivência, né? De pai para filho, né? Para netos e essa cultura popular, como você falou, sobrevive e vai sobreviver aos tempos, né? Deixa eu falar para você que eu vim vestido assim também, em sua homenagem, né? Que quem me veste é o acervo Boca de Cena, que é um acervo de figurino aqui em Salvador, que veste o teatro, veste a dança, música, muitos shows de música no carnaval, tem muitas fantasias, tem tudo isso, mas também os vídeos para a TV, né? As histórias que são mostradas na televisão, no cinema e tudo. Então, o acervo Boca de Cena que tem os figurinos que me vestem, e eu vim assim um pouco, meio que menestrel, assim, lembrando um pouco Xangai, né? Elomar, essas figuras, assim, em sua homenagem. Quero dizer que essa água de coco aqui que eu vou estar bebendo, que é a água tropical, certo? Eu falei para você outro dia que você ia beber essa água aqui, porque não tem aquele gosto que algumas têm, né? Quando são de garrafa, né? Que parece um remédio. Essa aqui parece que o coco foi tirado aqui. E eu digo assim, agora. Esse trabalho do acervo Boca de Cena, eu assisti a entrevista deles, achei fantástico o trabalho deles, né? Também que eu não conhecia. E eu vi a importância desse momento, desse trabalho do pod.com, porque mostra o trabalho das pessoas para quem... Porque esse Brasil é muito grande, né? Então, o trabalho daquele riquíssimo eu ainda não conhecia. Então, tive a grata satisfação de ver no pod.com o trabalho dele sendo mostrado, né? Fantástico, aquela riqueza. Eu tenho um acervo de figurinos na minha casa também, mas não é uma coisa pequena. Das coisas que você faz e você mantém guardando, lá. Que bacana. Então eu tenho um monte de coisa lá também. Não é do tamanho dele lá, mas supre pelo menos o meu... Mas eles começaram assim também. Supre pelo menos a minha necessidade, e alguns que pedem às vezes emprestado, eu já estou emprestando Que maravilha, também, né? Que maravilha. Então é muito lindo. E a água de coco, quando eu vi falar aqui no pod, eu disse, eu quero lá um dia ver se essa água de coco mesmo. Eu vou provar aqui. Então beba para comprovar, não é? Realmente é gosto de água de coco mesmo, porque as que eu bebi lá no Ceará, algumas engarrafadas, não tem gosto de água de coco. Que maravilha. Você pode fazer um tipo de uma reza agora assim, para a gente... Eu vou fazer uma reza, nessa minha vivência, eu falo das rezas, que pela palavra, que ela pode ser rezada, falada, e ela pode ser rezada cantada.
né? Então tem rezas que eu faço, por exemplo, tem uma reza que eu faço na abertura do meu show, de alguns dos meus shows, não é do Mundaréu. Tem outro show que eu fiz, que é o Oferenda, que é um show que fala de músicas que falam de cura. Então eu às vezes estou rezando, estou cantando, mas eu estou rezando também, né? Porque a energia daquela música é uma reza, só que cantada, né? Deixa eu ver se eu boto essa tela do lado de cá. Será que a Adriana vai gostar? Na frente do pódio aqui, Adriana? Acho que pode, né? Ah, não é? Ela tá passeando aqui e tal. Cabe, né? Olha só que maravilha. Assim mesmo? Pronto. Tem uma... Aí essa é uma música que eu digo, eu chamo ela de chegança, né? É uma música de abertura de um espetáculo, é uma reza pedindo guarnição para aquele momento que a gente está fazendo, né? Ela diz assim... Eu lembro aqui, porque eu tenho algumas dessas orações que eu faço em shows, né? É interessante como é esse trabalho, porque eu estou querendo lembrar de uma reza e vem a outra. Que seja outra. Então eu vou fazer a que está chegando, que é a que a gente faz na procissão no show Mundaréu. Eu estou querendo lembrar da outra, mas só vem essa, eu vou fazer essa, né? Obedeça, né? E essa é uma oração também de pedir, né? O que é bom para nós. Assim. Essa procissão no show é uma procissão com a imagem de São João Batista, que vem no andor e a gente canta assim, reza assim. Meu senhor, minha senhora, meu senhor, minha senhora, do alto da fidalguia alumia meu terreiro, com a tua soberania, rei, rei, rei. Traz nos versos do bendito cantiga que me conforta e com tão sagrada chave vens abrindo a minha porta. Rei, rei, rei. A outra reza eu estou lembrando de um verso que diz assim: e nos versos que me chegam do senhor e da senhora, dou viva quem é de casa, carinho pra quem veio de fora. E dos versos que recebo do senhor e da senhora, eu faço minha oferenda com a arte que em mim mora. No batuque que eu zabumbo, na sanfona ou na viola, o sertão se faz presente e eu conto minha história. Geralmente começa assim, né? A gente está finalizando essa conversa nossa assim, é bom também, né? Maravilha, meu amigo. Muito grato aí, viu? Parabéns pelo seu talento. Que você continue recebendo essa inspiração e sucesso.